Olá, graça e paz. Que vos fala seu irmão em Cristo, Diácono Claudir Donato. Tenho o prazer de cumprimentar vocês neste quarta-feira abençoada. Deus nos concede uma noite repleta de saúde e de bênçãos de Deus para você e toda a sua família. Que o Eterno esteja dentro do teu lar, que o Eterno esteja dentro da tua família e que você seja prosperado e abençoado por Deus. Tá? Você que está me ouvindo, está conosco, que Deus possa estar cumprindo todos os desejos do teu coração e que aquilo que falta, que Deus complete com as suas bênçãos. Queridos, mais uma oportunidade que o Eterno nos concede e mais uma vez nós poder compartilhar algo maravilhoso da parte de Deus para os nossos corações, para o nosso elevo espiritual, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é a boca de Deus falando conosco. Então, se você tem a palavra de Deus e você dá crédito à mesma, a boca de Deus está falando com você. Tá bom, meu querido, meus irmãos e ouvinte desta grandiosa palavra do Senhor. O tema nosso é Gênesis capítulo 1, versículo do número 1. Gênesis 1, versículo 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E o versículo 2 diz: a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui a terra diz, a terra é criada no princípio. O que é princípio? Eternidade. A terra foi criada no princípio. A terra foi criada na eternidade. Não foi criada no tempo. A terra foi criada no princípio. A terra foi criada na eternidade. Deus é eterno. E a terra foi criada na eternidade. Gênesis 1, 1. Em Gênesis 1, ela foi criada com luz, com forma, para ser habitada. Em Gênesis 1, a terra foi criada com luz, com forma, para ser habitada. Tá? No princípio criou Deus os céus e a terra, e o versículo 2 diz que a terra é sem forma e vazia. Só que a terra foi criada com forma e para ser habitada, no versículo 1 de Gênesis. No capítulo 1, 2 diz: a terra era a terra sem forma e vazia, a terra estava sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Gênesis 1, 2. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Mas só que em Gênesis 1 e 1 nós vemos que a terra foi criada no princípio que criou Deus os céus e a terra. Deus criou perfeito. Deus não faz coisa pela metade, Deus cria as coisas perfeitas.
Deus é perfeito, Deus fez perfeito. Só que no versículo 2 aparece aí que dizendo que a terra já era sem forma e vazia. Acabou de criar e a terra agora está sem forma e vazia. E diz que o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Na realidade, a terra continua assim, sem forma, ela só não é mais vazia. Deus encheu com água os mares, as águas, os que dá forma, que dá forma à terra. Ou seja, a terra continua sem forma vazia. Deus encheu com água, com mares, é que dá forma à terra. Então a terra só tem forma porque Deus encheu os abismos, Deus encheu de mares, águas, rios, e aí estas águas é que dá forma à terra. Tá? Em Gênesis 1:2 diz, havia um dilúvio. Que você pode identificar. Havia, Gênesis 1:2, havia um dilúvio. Não havia porção seca, tanto é que em Gênesis 1:7, então Deus fez o firmamento, separação das águas que estavam embaixo do firmamento e das que estavam em cima se foi a expansão. Deus chamou os céus, então havia água em cima e embaixo. Onde nós vemos que em Gênesis 1:2 havia águas nos céus, havia água embaixo. Tá? Estava embaixo do firmamento água, em cima na expansão Deus chamou céu, então havia água em cima no céu e embaixo do céu. Então aí tem um dilúvio e a água em cima e embaixo. Tá? Quando nós pegamos Gênesis 1:9, ajunte-se as águas debaixo do céu num lugar e apareça a porção seca. Se não havia porção seca, é porque havia dilúvio. Deu para entender? Se não havia porção seca, é porque havia dilúvio. No capítulo 1, Deus criou os céus e a terra. No versículo 2, já a terra está sem forma e vazia. Tem água. Água, dilúvio. Por isso que a terra continua sem forma, só não está mais vazia. Deus encheu o abismo com água. Deu vida a essas águas que encheu os abismos. Então a terra só não está mais sem forma e vazia porque Deus encheu os abismos com água. Tá? E deu forma através das águas dos abismos. No livro de Isaías, no capítulo do número 45, 18, diz assim: porque assim diz o Senhor, que formou a terra, e fez ele, e confirmou, não criou vazia, mas formou para que fosse habitada a terra. E foi formada, e ela tinha forma. A terra foi planejada, e não foi um mero acidente. A terra foi planejada e não foi um mero acidente. Então a terra foi planejada, a terra foi criada com forma. Isaías 45, 18, a terra foi criada com forma. A terra não foi criada vazia, só que em Gênesis 1 e 2 aparece sem forma vazia. Mas Isaías 45, 18 diz que a terra foi criada com forma, confirmou, criou, formou para que fosse habitada, ou seja, para que habitasse. Deus nunca fala sem antes apresentar. Deus nunca fala sem antes apresentar. Sempre que apresenta na faceta de que ele vai falar ou faz
quando Deus apresenta com o Senhor, logo mais ele fala sobre a provisão. Por exemplo, Deus na eternidade não havia manifestado o desejo de criar o homem. Então a terra seria habitada por quem? Deus só vai falar e criar o homem no tempo, quando Deus fez a terra. E fez na eternidade. Essa terra piore não foi criada para o homem. A terra não foi criada para o homem. Se a terra em Gênesis 1:1 está formada e foi criada para habitar, e em Gênesis 1:2 já está sem forma e vazia, alguma coisa aconteceu para que estivesse essa mudança. Tá? Se a terra foi criada em Gênesis 1 para habitar, e já está em Gênesis 1 e 2 já sem forma e vazia, porque alguma coisa aconteceu para que tivesse essa mudança. O que aconteceu aí? Alguma coisa aconteceu, que Deus criou a terra em Gênesis 1, perfeita. E agora em Gênesis 1 e 2, ela estivesse sem forma e vazia, é porque alguma coisa entre esse meio de versículo, esse espaço de versículo, de 1 e 2, aconteceu alguma coisa aí. E ela fica sem forma e vazia. O que aconteceu? Quero que você que vão entrando aí, vão compartilhando a live, tá? Compartilhe, por favor. Os irmãos que possam compartilhar, que está chegando aí. Deus abençoe os irmãos que já estão chegando. Os irmãos que já estão aí. Vai compartilhando, por favor, esta live aí, em nome de Jesus. Compartilhe para milhares de pessoas, o tanto que você puder alcançar, vai compartilhando aí, em nome de Jesus, para que nós pudéssemos ter mais números de pessoas, para que todos possam estar conosco e aprender mais da palavra de Deus. Porque se nós estudar a palavra de Deus, nós vamos aprender. Quanto mais nós estudamos, mais nós aprendemos, tá? Abre uma grande interrogação em Gênesis 1 e 2. Existe algo que aconteceu entre os versos que deixou a terra sem forma e vazia. Existe algo que aconteceu entre o verso 1 e o verso 2 que deixou a terra sem forma e vazia. Alguma coisa aconteceu. Porque Deus criou, no princípio criou Deus o céu e a terra. E no versículo 1 e 2, no versículo 2, já está sem forma e vazia, é porque alguma coisa aconteceu entre esse espacinho de versículo, do 1 para o 2. Tá? No princípio criou Deus os céus e a terra. E o versículo 2 diz assim, a terra era sem forma e vazia. Deus criou perfeita a terra. E Deus criou essa terra na eternidade, criou perfeito. E no versículo 2 aparece sem forma e vazia, nós podemos perceber que alguma coisa entre os dois versículos, 1 e o 2, aconteceu algo aí que deixou essa terra sem forma e vazia. A prova de que a terra, em Gênesis 1 e 1, havia luz, é que em Gênesis 2, 1 e 2, havia treva. Escute, a prova em que a terra, em Gênesis 1, 1, havia luz, é que em Gênesis 1 e 2 havia treva. Tá? Isso é a prova. Ó, havia luz, havia treva no verso 2. Só mostra que havia luz no verso 1. Só pode haver treva onde primeiro houve luz. Não se tem um anjo da treva se antes
que ele seja um anjo de luz. Então só pode ter treva se antes teve luz. Se a terra era sem forma e vazia, ela tinha luz. Só pode existir um anjo de treva se primeiro existir o anjo da luz. Deu para entender? Então a prova que a terra em Gênesis 1:1 havia luz, tinha luz nela, é que havia treva no verso 2. A terra era sem forma e vazia, tinha treva nela, vazia, tá? Então, no verso 1, nós vemos que no verso 1 teve luz. E no verso 2, no capítulo 1, verso 1 teve luz. E no capítulo 1, verso 2 já teve treva. Só tem treva se primeiro tem luz. Então, na criação, no capítulo 1, que criou Deus o céu, Deus criou a terra perfeita e não foi criada mesmo sem estar vazia. Deus criou perfeita, formou a terra perfeita. No verso 2 aparece que era sem forma e vazia, escuro, treva, escuridão. Mas não tem como existir treva se não antes tivesse a luz. Tá? Em Gênesis 1, 3 e 4. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz. Antes desse momento, Deus não tinha ciência da luz porque era boa. Deus tinha ciência da luz porque a luz era boa. Então, se houve treva, escute, meus queridos irmãos, amados irmãos, quero que você preste bem atenção. Gênesis 1, 3 e 4, disse Deus: haja luz, houve luz. E viu Deus que era boa luz. Antes desse momento, Deus não tinha ciência da luz, porque era boa? Se nós lermos o Salmo 104, diz assim: Deus cobre-se de luz, como um vestido, e como um vestido de roupa, Deus veste de luz. Deus é luz. Se Deus é luz, por que no versículo 1 de Gênesis criou Deus os céus e a terra, e no versículo 2, no mesmo capítulo, aparece que a terra é sem forma e vazia? Então nós percebemos que entre esse versículo 1, entre esse espaço de tempo do verso 1 com o verso 2, acontece algo misterioso aí, que a luz sai da terra. Tá? Salmo 104 diz que Deus é luz, se cobre de luz, ele se veste da luz. Ele se veste da luz. Tiago, capítulo 1, 17. Se você puder anotar, pode anotar aí. Tiago 1, 17. Está escrito assim, ó. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai da luz. Então eu estou tentando mostrar para você aí que Deus é luz. Deus é luz. E no versículo 1 de Gênesis diz que ele criou o céu, e no versículo 2 diz que já houve treva. Então nós percebemos que entre esses dois versículos aconteceu alguma coisa. Deus é luz. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, do alto descendo do Pai da luz, que Deus é o Pai da luz, Deus é a luz. Como então Deus não tinha ciência e não sabia da luz da terra? Deus sabia. Em verdade, está escrito: e viu Deus que a luz era boa. Viu Deus que a luz era boa. E novamente havia luz, depois treva, para só então dar lugar à luz de novo. Quando tem, eu já disse que não pode existir
eu já disse que não pode existir luz para vir treva, para existir treva, primeiramente tem que existir luz. Não pode ter treva sem antes ter luz. Assim como não pode ter o anjo de treva sem antes ter o anjo de luz. Tá? Se a Bíblia tivesse na ordem cronológica, começaria em João 1. E em João 1 diz assim, ó: no princípio era verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. O verbo, eu quero que você anote isso. O verbo vem de logo, que significa palavra. Aqui onde é palavra, revela, essa palavra é Cristo. Por isso a palavra de Deus é uma pessoa. É Cristo. Logo significa, anote isso, logo significa palavra. E a palavra é Cristo. Todas as coisas do que foi feito, nada do que foi feito se fez se não foi pela palavra. Então quando Deus criou o mundo, Deus criou a terra, Deus criou o Éden, ele criou pela palavra. Nada do que foi feito se fez se não foi pela palavra de Deus. Tá? Se nós pegar aos Hebreus 11, 3, diz assim, ó: pela fé entendemos que o mundo, não é o mundo, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra foram criados. A palavra de Deus criou tudo. Então Deus, ele é a palavra. E os mundos foram criados pela palavra. E a palavra de Deus criou tudo. Outro detalhe. No princípio criou. E quem criou todas as coisas deu o movimento de ser. Ele nada do que foi feito se fez. Ele fez projeto. Ele arquitetou e ele executou esse projeto. Que projeto? Ele fez o projeto de criar a terra. Ele arquitetou, executou o projeto. Então Deus é um arquiteto. Deus fez o projeto de criar a terra, arquitetou e executou. Em Gênesis 1, o mundo da criação. Gênesis 1, nós falamos do mundo da criação de Deus. O mundo da criação de Deus. Gênesis 1. O mundo da formação. Gênesis 1:2, versículo 2. O Gênesis 1, Deus criou. Eu quero que os irmãos prestem atenção que no Gênesis 1, Deus criou. E quando nós pegamos o mesmo Gênesis 1 e o 2, entre esse versículo, Deus formou. Deus faz alguma coisa perfeita? Deus faz perfeito. Deus não faz pela metade. Por que o versículo 1 de Gênesis, Deus criou? Deus fez a criação, criou. E no versículo 2, o mundo é o mundo da formação, Deus formou. Se nós for para a Bíblia Sagrada, no Salmo do número 90, Salmo número 90, versículo 2, Salmo 90, versículo 2, Salmo 90 diz assim: antes que os montes nascessem, ou que formasse a terra, o mundo mesmo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aqui revela o lugar em que a palavra está na eternidade. Aqui revela, Salmo do número 90, versículo 2. Aqui revela em que a palavra que é Deus está na eternidade. Antes que o mundo fosse formado, Deus está na eternidade. É Salmo 90, versículo 2. Vou ler de novo. Antes que os montes nascessem, antes que tivesse montes, tivesse terra,
Tu formaste a terra, o mundo, e o mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele é quem? Deus. Em Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus os céus, a terra, e aqui é revelado o princípio da vida criativa de Deus. Gênesis 1 é revelado o princípio da vida criativa de Deus, que Deus criou. Nós estamos, quero que os irmãos anotem, eu estou citando o versículo, os irmãos anotem, e possam estudar aí. Tá? Gênesis 1 revela o princípio da vida criativa de Deus. Isaías do número, presta atenção, Isaías 14, 12. Isaías 14, 12. Vai dizer assim, ó: como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foi atirado da terra, você que derrubava as nações. E Ezequiel, versículo 28, 13, diz assim: onde revela o que aconteceu com Lucifer lá no céu. Agora presta atenção, Gênesis 1, 2. Só agora vê em Gênesis 1, 2, onde fala sobre a terra, onde fala sobre a terra sem forma e vazia. Só agora nós vemos aqui em Gênesis 1, 2 que fala sobre a terra sem forma e vazia. O que aconteceu com Lucifer no céu? E agora revela aqui em Gênesis 1, 2, onde fala que a terra está sem forma e vazia. Eu sei que os irmãos têm estudado, mas eu só estou só... Abre-se uma grande interrogação sobre o que aconteceu entre Gênesis 1 e 1 e Gênesis 1 e 2. Entre eles existe um intervalo. Entre Gênesis 1 e Gênesis 2 existe um intervalo, que alguma coisa aconteceu entre esse versículo 1 e o versículo 2. Porque no versículo 1 Deus criou, e no versículo 2 já está sem forma. Então entre esse versículo 1 e o versículo 2 tem um intervalo aí, que alguma coisa aconteceu entre esse versículo 1 e o versículo 2. Tá? Deixa eu ver aqui. Lá em João, livro de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó: João 1, onde a palavra revelada, essa palavra é Cristo. Onde é a palavra revelada, essa palavra é Cristo. O que diz lá? No verbo o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era a palavra. Então Deus é a palavra, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era a palavra. E Salmo 90, nós já lemos versículo 2, diz: onde fala-se de eternidade, eternidade ele é. Gênesis 1, nós estamos estudando o livro de Gênesis, tá? Nós estamos no capítulo, aí em Gênesis 1, nós estamos estudando esse versículo, capítulo 1, versículo 1 e 2. Tá? Nós estamos estudando esse versículo, Gênesis 1 e o versículo 2, versículo 1 e 2. Quero que você estude comigo aí. Onde é revelado no princípio da vida criativa de Deus, no princípio criou Deus o céu e a terra. No princípio criou Deus o céu e a terra, então aí está revelando a vida criativa de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus o céu e a terra.
Livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, onde mostra o subido anjo. Isaías 14, 12, onde mostra o subido anjo. Deus abençoe os irmãos que estão chegando aí. Meus irmãos, compartilhem. Se você puder compartilhar, compartilhe a live aí. Tá? Deus abençoe o nosso irmão Adilson Rodrigues. Deus abençoe o nosso irmão Cristiano, que está conosco. Amém. Obrigado pelo vídeo, orações, a chave da vitória. É isso mesmo, irmão Cristiano. Deus abençoe. Compartilhe aí, os irmãos que puder compartilhar, compartilhe em nome de Jesus esta live, tá? Ezequiel 28, 13, onde revela o que aconteceu com Lucifer no céu. Só agora em Gênesis 12, 1, 12, onde fala sobre a terra sem forma e vazia. Tá? Gênesis 1, 12, que fala do juntamento sobre os mistérios, ou justamente sobre o mistério da queda do Lucifer. Em Jeremias 4, 23, 26, você vai ver Jeremias 4, 23, 26, você pode acompanhar com a tua Bíblia aí, Jeremias 4, 26, 23 e 26, observei a terra, e eis que era sem forma e vazia, e para os céus a sua luz tinha desaparecido. Olhei para os montes e eles temiam, e todas as colinas estavam oscilado. Observei a terra, e ela estava sem forma e vazia. Observei a terra, presta atenção. Nós estamos estudando Gênesis 1 e 2. Observei a terra, e eis que a terra estava sem forma e vazia. E a luz tinha desaparecido. Olhei para os montes e eles temiam. Todas as colinas estavam oscilando. Então, Jeremias está dizendo, observei a terra, estava sem forma e vazia. Para o céu a luz tinha desaparecido. Ou seja, a terra só ficou sem forma e vazia porque a luz saiu da terra. Eu disse que no início que só pode existir trevas se antes teve luz. Então, Jeremias está dizendo que observei a terra, e a terra era sem forma e vazia, e a luz tinha desaparecido para o céu. Então a luz foi para o céu, a luz não, por isso que a terra está sem forma e vazia, porque a forma, a luz saiu da terra. Isaías 45, 18. Isaías 45, 18. Pois assim diz o Senhor, que te criou os céus, Ele é Deus, que moldou a terra e fez ele, fundou. Ele não criou para estar vazia, mas formou para habitar ele. Diz, eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Deus é o Senhor, e não há nenhum outro. E aí diz Isaías 45, 18, que Deus criou os céus, Deus criou a terra, Deus moldou a terra, Deus fez e fundou-se ele, e não criou esta terra para estar vazia. Então Deus não criou a terra vazia, sem forma. Tá? Deus não criou para estar vazia. E ele vai dizer, eu sou o Senhor e não há outro. Deu para entender? Gênesis 1, Gênesis 1, 2. Existe algo que aconteceu entre esse verso que deixou a terra sem forma e vazia. Os organizadores da Bíblia, na cronológica, propõem que, então, que entre esses dois versos temos que ler Isaías 14, 12. Que Isaías 14, 12. Neste texto será falado sobre a queda do Lucifer.
Lucifer vem do verbo, que significa estrela da manhã. Éden de Lucifer. Essa é a terra. Gênesis 1. Essa é a terra, foi criada na eternidade e não foi criada no tempo. Então a terra de Gênesis 1 foi criada na eternidade. Deus é de eternidade e eternidade. Deus criou, nós já lemos que Deus é da eternidade e eternidade, e Deus criou a terra na eternidade. Deus manifestou o desejo de criar o homem no tempo. Por isso, Piore pode ser interpretado que no Éden de Lucifer não era para nós, seres humanos. Éden de Lucifer não era para nós, seres humanos. Gênesis 2:8. Plantou Deus um jardim no Éden. O Éden não é jardim. Um jardim é que foi plantado no Éden. Então o Éden não é jardim, mas o jardim é que foi plantado no Éden. Então o Éden é a terra. E Deus plantou um jardim na terra. Você quer entender? Deus plantou um jardim no Éden. Então o Éden não é jardim, mas Deus plantou um jardim no Éden, que é a terra. A criação original é chamada de Éden de Lucifer. A criação original é chamada de Éden de Lucifer, quer que você entenda. A criação original é chamada de Éden de Lucifer, porque era guardada pelos anjos. O Éden era guardado pelos anjos, que cuidava para que todas as coisas criadas obedecessem à lei de Deus. Então o Éden era guardado pelos anjos, que cuidassem para que todas as coisas que fossem criadas obedecessem à lei de Deus. Deu para entender? Por isso que a Bíblia diz que nós, seres humanos, vamos julgar os anjos. Os anjos são quem guarda a natureza, as árvores frutifiqueiras, que tem cuidado os anjos, por exemplo. No momento da rebelião, Lucifer não estava no momento da rebelião, Lucifer não estava no céu. No momento da rebelião, Lucifer não estava no céu. Ele estava no Éden. Quando Lucifer rebelou, ele não estava no céu, estava no Éden. Ele guardava o Éden, as coisas criadas de Deus, para obedecer. Deu para entender? No momento da rebelião, Lucifer não estava no céu, Lucifer estava no Éden. A rebelião vai acontecer temporariamente entre o Éden de Lucifer e o Éden de Adão. Tá? A Bíblia vai dizer aí que havia um quadrado mineral no Éden de Adão e havia um quadrado no rio, entre rios. Gênesis 2:4. Essas são a origem do céu e da terra. No dia em que foram criados no Éden eterno, havendo um quadrado na cidade santa, Apocalipse 21:1. E Apocalipse 21 diz: um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já é passada. O novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu já é passado. 1 Coríntios 13, versículo 12. 1 Coríntios 13, versículo 12. Porque agora vemos diz assim, diz o escritor, porque agora vemos por um espelho. Ou seja, tudo que nós vemos agora, nós vemos por enigma. Porque a imagem está investida tal qual em um espelho, portanto toca-se de lugar. O Éden de Lucifer, como o Éden de Eterno, como mostrado nas embaixo. Presta atenção. A Bíblia vai falar de 3 Éden, 3 estágios da terra. Forma-se um tabernáculo, onde Lucifer nunca saiu do átrio do Senhor. O homem já foi criado no lugar santo.
Jesus, como um sumo sacerdote, nos introduziu o homem no lugar santíssimo. Tá? Porque aprendemos a vida inteira, presta atenção, porque aprendemos a vida inteira que Lucifer caiu do céu após ser expulso por conta do Isaías 14:12. Como caíste do céu, ó Lúcifer. Ele benchará o nome de hebraico de Lucifer. Mas os anjos não foram criados, presta atenção, os anjos não foram criados para morar no céu, apenas na visão eletíssima. Tem-se essa ideia de que o céu fica em cima, o inferno embaixo. Para Jesus, o céu é uma dimensão. E não há um lugar em cima para que onde eu estou ou esteja também, vós está no céu, estás em uma dimensão, o Pai está no céu, é esta no Pai? Presta atenção. Isaías 14:12. Subirei aos céus, Isaías 14:12. Se você ler Isaías 14, diz assim, ó, eu subirei ao céu, Lucifer, eu subirei aos céus. Se Lucifer já estivesse no céu, lá em Isaías 14:12, não vai dizer assim, eu subirei ao céu. Não diria isso. Se ele estivesse no céu, então Isaías 14:12 não ia dizer, eu subirei ao céu. Se ele disse, eu subirei ao céu, porque ele não estava lá. Tá? Se Lucifer estivesse no céu, ele não precisaria de subir. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e essas estrelas de Deus são os serafins, que são anjos de fogo. Essas estrelas de Deus são os serafins, que são anjos de fogo, tá entendendo? Essas estrelas de Deus são os serafins, que são anjos de fogo. Se ele estivesse lá, ele não ia dizer, eu subiria ao céu, acima das estrelas de Deus. As estrelas, o serafim. Lucifer é um querubim, que significa guardião. Lucifer era guardião das coisas criadas. O que nós aprendemos no começo? Que Lucifer estava no Éden e guardava as coisas criadas. Os anjos estavam no Éden, na terra. Lucifer é o guardião das coisas criadas. Quando o querubim, ou quantos querubim estão debaixo do trono de Deus, nos pés dos querubim existem rodas. Rodas. Isaías, capítulo 7, versículo 9 e 10. Isaías 7, 9 e 10. Embaixo disso existe brasas vivas, fogos que queimam fogo. Embaixo das rodas do trono de Deus, anote isso, embaixo das rodas do trono de Deus existe brasas vivas que queimam fogo. Tá? Daniel 7, 9 e 10. Só ler. Embaixo do trono de Deus já existe rodas embaixo do trono de Deus e existe brasas de fogo. Existem brasas de fogo. Que significa Deus é fogo que queima fogo. Quando nós olhamos para Ezequiel 10:1, Ezequiel 10:1 diz assim, o firmamento que está acima da cabeça dos querubim aparece sobre ele uma como pedra de safira,
semelhante como forma de um trono. E falou o homem vestido de linho, dizendo: vai entre as rodas, debaixo do querubim, e enchei as mãos de brasas acesas. Então, debaixo do trono de Deus tem brasas acesas de fogo. Deu para entender? Debaixo do trono de Deus tem brasas acesas de fogo. Todas as vezes que Lucifer ia ao céu, ele ficava entre essas rodas, ou seja, entre essas brasas de fogo. Ele ficava debaixo do trono de Deus. Todas as vezes que ele ia ao céu, ele ficava debaixo do trono de Deus. Apocalipse capítulo 8, 3. Nos mostrou-se uma alma e nos é mostrado que o altar de Deus é um altar de ouro, cheio de pedras de fogo. E nos mostrou que o altar de Deus é um altar de ouro, cheio de pedras de fogo. O altar de Deus, o trono de Deus, é de ouro e cheios de pedras de fogo. No livro de Isaías, no livro de Ezequiel 28, 14. Tu és um querubins e no meio das pedras afogueadas andava. Aqui era onde Lucifer ficava quando ia ao céu. Tu és um querubins e entre as pedras fogueadas andava. Tu és o querubim e entre as pedras afogueadas andava. Então, aqui, entre essas pedras afogueadas de fogo, é onde Lucifer ia. Ele chegava debaixo do trono de Deus, onde tinha as pedras afogueadas, debaixo do trono de Deus, onde as pedras afogueadas, ele só poderia chegar até debaixo do trono de Deus. E Lucifer, portanto, sempre teve que olhar a Deus de baixo para cima, porque Deus é maior. Tá? Deu para entender? Deus é maior. Então Lucifer sempre teve que olhar a Deus de baixo para cima. Acima das estrelas de Deus, acima, olha o que Lucifer, portanto, sempre que ele queria ao céu, aí ele diz aqui, ó, Isaías capítulo número 13, 14. Presta atenção, Isaías 13, 14. Ele diz: acima das estrelas de Deus e acima de onde encontra o serafim, acima das estrelas de Deus, acima de onde encontra o serafim, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Isaías 13, 14. Lucifer está dizendo: eu vou subir, eu vou acima das estrelas, que é o serafim. Quem está acima do trono de Deus é o serafim, que voa por cima dizendo: santo, 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 santo é o Senhor. Só pegar Isaías 6. Santo, santo, santo. Então tem serafins de fogo, tinha o trono de Deus que dizia: santo, santo, santo é o Senhor. Essas estrelas que o Lucifer está dizendo que subiria acima das estrelas de Deus, seria semelhante. Montaria meu trono, seria semelhante a Deus. Jó 38, 6. Vê que elas são os anjos. As estrelas são os anjos. Isaías 13. Eu subirei aos céus, subirei acima das estrelas de Deus, onde exaltarei o meu trono, Lucifer. E Lucifer acreditava que podia superar a Deus, não apenas sentar ao trono de Deus. Se Lucifer dissesse que queria tomar o trono de Deus, não seria tão soberbo e estaria admitindo que Deus é o lugar mais alto que se pode alcançar.
Lúcifer achava-se capaz de ser melhor do que Deus e estar acima dele. Lúcifer queria estabelecer um poder paralelo ao de Deus. Ele queria estabelecer um poder paralelo ao de Deus. É aí que acontece a rebelião. Tá? Ele não estava lá. Ele subia aos céus. Ele estava no Éden. Ele era guardião do Éden, guardião da terra, das coisas criadas por Deus. E toda vez que ele subia ao céu, ele só ia até debaixo do trono de Deus, é o máximo que ele ia. E debaixo do trono de Deus ele olhava Deus para cima, que Deus é maior. Aí ele sentiu inveja, de subir aos céus, e eu subirei acima das estrelas e montarei o meu trono para el de Deus ser igual a ele. É aí que acontece a rebelião. A rebelião é quando se tenta estabelecer o poder paralelo de Deus. A rebelião é quando se tenta estabelecer um poder paralelo ao de Deus. Deu para entender? Ezequiel 28:3. E estava no Éden, no jardim de Deus. Onde ele estava? Onde ele estava? No Éden, no jardim de Deus. Quando o Éden de Lúcifer é destruído na rebelião do primeiro dilúvio, entre o dilúvio de Noé, em Gênesis 1:2, a terra está sem forma e vazia. Deus vai então encher com água a terra. E continua sendo sem forma, só não está vazia. Se tiramos as águas, ela continua sem forma. Ela está com forma, porque ela está cheia. Os abismos, os mares, deu forma à terra. Amém? Quando Deus trouxe juízo sobre o anjo Lúcifer, tudo que estava debaixo do governo dele também foi condenado e caiu junto com ele. Quando Deus trouxe juízo a Lúcifer, tudo que estava sob o seu governo também foi condenado e caído com ele. Tá? Caiu com Lúcifer. Apocalipse 12:4. Levou após si a terça parte das estrelas do céu, que seriam os anjos, terça parte dos anjos. Ele levou sobre si a terça parte dos anjos. Lúcifer quer, ou seja, Deus não muda da mesma forma como condenou Lúcifer e quem estava sobre o seu domínio, governo, condenou também Adão e todos os que estavam sob o seu governo. A condenação de Adão é após comer do fruto. Passou-se a comer-se do suor do seu rosto. Essa é a condenação. Isto é, agora, ele terá de trabalhar para comer, e a erva dará luz com dores. Maldita é a terra por causa de ti, e tudo que estava debaixo do governo de Adão também foi condenado e foi amaldiçoado. Então, quando Deus condena Adão, tudo que está sob o domínio de Adão também é condenado. Quando Deus condenou Lúcifer, tudo que estava no domínio de Lúcifer, os anjos que estavam sob o domínio também foi condenado. Deu para entender? Por que a terra ficou sem forma e vazia? Por que a terra ficou sem forma e vazia? Por conta da rebelião de Lúcifer. Por que a terra ficou sem forma e vazia? Gênesis 1:2. Por que a terra ficou sem forma e vazia? Por causa da rebelião de Lúcifer. Esta é a história da origem do céu e da terra, no tempo em que foram criadas. Quando o Senhor fez a terra, os céus,
Esse é o Éden restaurado entre o Éden restaurado e o Éden eterno. A terra será purificada. A terra está guardada, aguardada ao fogo. Deus irá purificar a terra com fogo. Queridos, amados, meus irmãos em Cristo Jesus, estamos estudando o capítulo 1 de Gênesis, e o verso 1 e o verso 2. Vemos que algo aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2. E esse algo que aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2 foi a queda de Lúcifer, em que a terra ficou sem forma e vazia. Porque a escatologia em Gênesis, eu sou Deus que fez saber o fim de todas as coisas e o início dela, Apocalipse, revelações de Jesus Cristo. Não é o fim dos tempos, mas o fim dos tempos está revelado em Gênesis. Escatologia. Sobre tabernáculo, Deus fez um tabernáculo nos como tabernáculos construídos dentro e para fora. Cidade Santa. Quadro sempre simboliza Santíssimo. Por isso, a Nova Jerusalém será quadrada. Nova Jerusalém será o quê? Quadrada. Tá? Estava no Éden. Ezequiel 28:13. Estava no Éden. Lê Ezequiel 28:13. Estava no Éden. Todas as pedras preciosas, era tudo a cobertura de peitos. Lúcifer havia as 9 pedras preciosas, ouro. Fala sobre as vestes do sacerdote. Ninguém pode ser sacerdote sem um peitoral de pedras preciosas, ouro. Então Lúcifer estava entre todas as pedras preciosas. Fala de peitoral, Lúcifer havia 9 pedras preciosas de ouro sobre as vestes sacerdote. Ninguém pode ser sacerdote sem um peitoral de pedras preciosas. Quantas são as pedras preciosas? Apocalipse 21:19. No total são 12 pedras preciosas. Apocalipse 19. Apocalipse 21:19. Ezequiel 28 diz: todas as pedras preciosas era tua cobertura. Todas as pedras preciosas era a tua cobertura. Ouro, que não é uma pedra, mas sim um metal. No peito de Lúcifer havia então apenas 9 pedras. Preciosa, ouro, faltavam 3 pedras preciosas. Lúcifer abriu mão das 3 pedras mais simples para ele ser derrotado. Queridos e amados irmãos em Cristo, Deus sempre dá a oportunidade para o homem. Deus sempre dá a oportunidade para a mulher. Deus sempre dá a oportunidade para cada um de nós. E às vezes nós não a oportunidade é única, que às vezes a oportunidade elas não volte mais. Quando Lúcifer abriu mão dessas pedras, ele rebelou. Tá? Ele só rebelou quando ele abriu mão das
9 pedras, que Lúcifer fez para ser Deus. Ele pegou o ouro e ele roubou a divindade. O ouro é o maior símbolo da divindade na Bíblia. Todas as vezes que tiver ouro na sua mão e não houver propósito, ele virá um bezerro. Ele virá um bezerro. Dinheiro sem propósito vira bezerro. O ouro é o maior símbolo da divindade de Deus. Aprenda isso. Toda vez que você tiver ouro na tua mão e você não tiver propósito, vira um bezerro, adoração. Toda vez que você tiver dinheiro na mão e tiver propósito, vai virar adoração. Então tenha propósito com o dinheiro que você tem e sirva a Deus com sinceridade. Deus te abençoe e tenha uma excelente noite abençoada por Deus. Em nome de Jesus.